quando a gente fala sobre o planejamento, muitas das vezes é o cara que ele tem que pensar como reduzir Sim, o custo aqui na ponta exato. e como entregar o melhor lá para a operação, fazer com que isso se equilibre. Como que você encara que pode diminuir o custo através de estratégia mais efetiva no dia a dia? Olha, as restrições da Anatel, ela, como eu disse, ela nos ensinou muito a encontrar outros caminhos, né? A gente enfrenta um cenário também da Anatel, não só, mas também com a Meta, né? Sim. O caminho que no digital, quando começou a ser explorado, era o WhatsApp. E esse canal hoje ele ainda continua sendo bem explorado, mas com muitas restrições da Anatel. Então, o que a gente precisa fazer como planejamento, né? Como eu comentei, encontrar o melhor caminho dentre o histórico do cliente na multicanalidade do que ele tem de perfil, né? Porque hoje, o que eu percebo, né? Grandes call centers, grandes empresas têm uma massa de dados gigantesca. Talvez clientes que já passaram ali 2, 3 vezes, entrou e saiu, e a gente não consegue mapear isso bem definidamente para poder fazer a melhor estratégia para uma execução final. E é isso que eu busco, né? Então, quando a gente olha aquela massa de informações, a gente tem que encontrar um cenário adequado para que, por exemplo, o Pedro já passou pela empresa aqui num passado, ele voltou, ele é Pedro, ele é um cliente reincidente. Em que canal que o Pedro mais acessou? Quando eu mandei o WhatsApp, o Pedro me respondeu. Quando eu mandei um e-mail, ele abriu o e-mail, ele navegou, respondeu, ou até mesmo um portal, ele se demonstrou ali interesse na navegação do acordo, em que momento que ele parou, ou não, esquece o Pedro no digital. O Pedro é o cara que sempre me atende telefone. Em que momento que o Pedro atende esse telefone? Então, eu acho que é isso que a gente precisa buscar em planejamento, tá? Não só comigo, mas eu deixo esse recado para a galera, para buscar esse cenário na maior granularidade possível para encontrar a pessoa certa pro momento certo. Sim. Porque o cliente hoje, como você falou, está cansado de atender procurando a Diana. Pô, você não é a Diana. Às vezes vai que eu vou mudar o nome aqui, vou para Augusta lá à noite. Você não é a Diana, entendeu? Então, assim, poxa, essa insistência, essa não marcação de dados, né, enfim, de aprimoramento da situação para poder buscar assertividade. Eu não estou falando aqui que minhas equipes ou que eu consiga fazer isso de forma fechada e ter êxito. Não, é um caminho muito grande, é um mar gigantesco para explorar. Mas quanto mais a gente explora isso, mais a gente tem eficiência. Eu acho que esse é o caminho, tá? Sabe? Tipo, para poder explorar. Não, legal você falar sobre os caminhos, você falou sobre dados. Então vamos falar, dados é o novo petróleo do mundo. Cara, mas o petróleo precisa ser refinado, né? Você Sim. precisa tratar ele para chegar lá na ponta. E uma empresa de cobrança, ela tem vários dados, né? Ela tem o cara que acessou no portal, o cara que foi do e-mail, o cara que atendeu a ligação, a marcação do operador, quanto tempo ficou com o operador para ter a tomada de decisão. E, por exemplo, o cara que você encaminhou SMS e não recebeu, o cara que você mandou um WhatsApp ele não respondeu, você tem vários. E muitas das vezes estão apartados em vários cantos, né? Uhum. Você não tem um centralizador que você fala assim, não, cara, tá tudo em um lugar só e a partir daqui eu vou ter tomada de decisões. Sim. Você acha que esse é o principal desafio das empresas para ter melhor êxito na utilização dos dados? Sim, Pedro. Assim, ó, se fala-se muito em orquestrador, né? Tem alguns no mercado, mas ainda, ao meu ver, precisa ser aprimorado, né? Porque não basta ter um orquestrador onde você vai colocar a massa de informação para ela poder executar. Você precisa ter uma pessoa ali com a cabeça pensante, com a inteligência para poder programar esse cenário, trazer o momento certo para poder fazer o acompanhamento. Porque é justamente isso, né? Orquestrador, ou não tenho um orquestrador, eu tenho um banco de dados aqui, eu tenho um SQL, eu tenho, enfim, uma massa aqui de informações que eu preciso explorar, como você falou, é o petróleo. Não é difícil, mas é moroso e é trabalhoso, né? Porque é muito vivo, nosso mundo de cobrança é muito vivo.
Às vezes eu estou fazendo uma modelagem de mailing ou de uma estratificação de base para poder fazer um trabalho. Se eu demorar muito, o cliente já foi embora. Sim. Né? É muito vivo. Então o cliente já saiu da minha base e eu estou ainda modelando o mailing para poder acioná-lo. Então a velocidade disso se dá a destreza do que a gente precisa encontrar rapidamente. Então quando a gente fala de muita informação, a gente precisa ter uma pessoa específica de banco de dados ali, como a gente chama no mercado de DBM, para poder fazer ali a informação correta, ser rápido, fazer o forecast necessário para poder ter o entendimento da localização da coisa, para poder ter o resultado. Porque é muito vivo, né? Volto a dizer, é muito vivo, Pedro. Assim, eu já tive situações de ter e-mails com baixas constantes, inclusive de saída de clientes no meio do dia. Sabe? Então a gente está tentando fazer vai fazer um fomento, sei lá, pelo WhatsApp para aquele cliente, e aí teve uma baixa no meio do dia, aquele cliente já não está mais na minha base. Então, assim, é muito rápido. Então a gente tem que encontrar o perfil, né? Hoje eu digo que a gente tem que encontrar o perfil, não necessariamente só o cliente. Porque a gente contando o perfil, a gente vai conseguir atacar uma gama maior para poder, sei lá, de uma massa que eu vou fazer, ter um percentual de assertividade, né? Porque inclusive hoje no Brasil a taxa de inadimplência ela é muito volátil. Sim. Né? E a gente tem muitas empresas cobrando ao mesmo tempo, a gente tem muitos canais digitais competindo, né? O Serasa é um deles, muito forte, que compete. Sim. Então, se a gente não for muito rápido na nossa estratégia, no que a gente precisa fazer, a gente acaba ficando para trás, né? Então, acho que é isso o cenário.